Meus irmãos, bom dia. Hoje, 17 de maio, nós estamos aí a 3 dias de completarmos 60 dias de quarentena, né? Tem sido um tempo de reflexão, um tempo de reclusão para todos nós, mas eu fico feliz em saber que a nossa comunidade, nós não temos nenhuma notícia desagradável. Então, agradecemos a Deus por isso e pedimos a Deus por aqueles que estão sofrendo, por as famílias que estão perdendo seus entes queridos, né? É lamentável já termos aí mais de 300 mil pessoas que perderam suas vidas devido a essa pandemia. Mas continuamos com a esperança, confiando em Deus, confiando no Senhor e pedindo a Deus que Deus nos oriente e nos guie. Nessa manhã de 17 de maio, eu quero aqui também fazer menção à mensagem da semana passada, foi uma homenagem aos Dias das Mães, parabenizar aí a todas as mães da nossa igreja, na pessoa da Stephanie, que veio aqui falar. Foi muito bom ouvir uma mãe da nossa comunidade falando para as nossas irmãs. Então, que Deus abençoe aí todas as mães e, sobretudo, a Stephanie nesse período agora de maternidade. Quero que você tenha sua Bíblia em mãos, quero que você deixe sua Bíblia aberta. Nós vamos refletir hoje sobre o texto de João, Evangelho de João, o capítulo 10. E o tema da mensagem é bastante conhecido, porque praticamente a maioria dos pastores que pregam a respeito desse texto usa esse mesmo tema: Jesus, o bom pastor. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Eu quero fazer uma leitura desse tema. Nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 21, que é onde nós iremos refletir. Não vamos usar todo o capítulo, né? Então, João, capítulo 10, do verso de número 1 até o verso 21, a leitura que eu estou fazendo é na NVI. Quero primeiro aqui também cumprimentar todos vocês e aqueles que estão conosco pelas redes sociais, estão nos acompanhando aí. Muito obrigado por estar nos assistindo, nos acompanhando, enfim, Deus abençoe você e sua família também. O texto diz assim, João capítulo 10, do verso 1, a partir do verso 1. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e essas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhece a voz dos estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que eles estavam falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente, ou algumas versões, tenham em abundância. Verso 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado, o empregado, não é pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é empregado, não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim,
mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado, porque pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Amém. Deus abençoe a sua palavra. Eu gostaria que você permanecesse com sua Bíblia. Nós iremos usar outros textos, então, por favor, permaneça com a sua Bíblia aberta. Vamos orar, queridos, nesta manhã. Senhor nosso Deus, Pai eterno, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai celestial, nós queremos te agradecer pela tua graça, agradecer pelo teu amor, pela tua proteção, agradecer pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Pai, oramos por toda a igreja sua espalhada na face da terra. Oramos pelas famílias, oramos sobretudo, ó Pai, por aqueles que dedicam a vida para cuidar da população e, sobretudo, cuidar dos doentes, profissionais da saúde, aqueles que estão envolvidos de alguma forma no cuidado com essas pessoas. Pai, protege, toma conta, dá a eles força e sabedoria. Oramos pelos aqueles que investigam, os cientistas, para que possam encontrar, ó Pai, o mais breve possível, a vacina para tratar essa pandemia. Oramos também, ó Pai, pelas nossas autoridades, pedindo que o Senhor possa dar a eles sabedoria para conduzir o processo, ó Pai, que temos, que haja uma coordenação, ó Pai, que haja um trabalho conjunto, que haja um trabalho estruturado para que a população possa sofrer menos. Acima de tudo, ó Pai, queremos te agradecer pelo teu cuidado, pela tua mão poderosa, pelo poder que o Senhor age sobre nós, pela proteção que o Senhor nos dá. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quero, antes de nós iniciarmos, querido, eu quero aqui agradecer aos irmãos da comunicação, ao Gibran, Felipe Matias, Gabriele, aos pastores que nos acompanham lá nesse grupo, por todo o trabalho que eles vêm fazendo e vêm fazendo com dedicação. Então, é um privilégio, né, receber de vocês esse trabalho. E a partir de agora, dessa semana, nós temos mais uma ferramenta à nossa disposição, que é o nosso podcast, né? Está na responsabilidade do Felipe Matias, ele já postou algumas desses áudios, está lá na ferramenta. Então os irmãos depois vão receber uma orientação de como poderão acessar, mas aqueles que já estão colocados, que nós ouvimos, tem uma qualidade excelente, né? Tem uma qualidade muito boa e é uma alternativa muito boa para que você possa ouvir quando você estiver em algum ambiente onde não seja possível ver um vídeo. Você poderá ouvir as nossas mensagens e outras pastorais que estarão lá toda quarta ou quinta-feira da semana seguinte. Então, dito isso, vamos agora dar uma olhada no texto, né, desta manhã, João capítulo 10, com o tema Jesus, o bom pastor. Quando nós olhamos para esse capítulo, o pano de fundo desse capítulo, queridos, é o capítulo anterior, é o capítulo 9, quando Jesus encontra um cego de nascença e os seus discípulos então o questionam: Senhor, quem pecou? Foi este que pecou ou foram os seus pais que pecaram para que ele nascesse cego? E Jesus então esclarece para eles que nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas aquilo era para a glória de Deus. E Jesus, com um olhar bastante misericordioso, cospe no chão, faz com a saliva ali um lodo, passa nos olhos daquele rapaz, manda que ele se lave e ele volta curado. Era um costume do povo judeu, toda vez que alguém fosse curado, ele deveria procurar os sacerdotes, procurar então os líderes judaicos para que eles pudessem atestar e comprovar aquela cura. E quando ele se apresenta no templo, na sinagoga, né? Ali talvez nas sinagogas, ele é questionado pelos escribas e fariseus como aquela cura se deu. E ele relata que foi Jesus quem o tinha curado. Ele testemunha que a cura foi feita pelo Senhor Jesus. E aquilo irritou profundamente aqueles fariseus,
porque eles diziam que Jesus não era um observador da lei, porque ele havia curado aquele homem no sábado. E então eles questionam, dizendo que aquela cura não era coisa de Deus, porque ele havia realizado no sábado. Porém, outros líderes questionavam, dizendo: pode alguém que não é de Deus curar um cego de nascença? E assim houve divisão entre essa liderança. Bom, eles então seguiram questionando esse jovem, seguiram questionando ele, perguntando para ele como aquela cura havia acontecido. Ele faz todo o relato, explica como Jesus havia feito, e eles não acreditam, mandam então chamar seus pais atestam aquilo, de que ele era realmente filho dele, de que ele realmente havia nascido cego, e de que agora ele estava curado. Agora eles não conseguem dizer como ele estava curado, né? E com medo de ser expulso da sinagoga, eles então pedem aos líderes que perguntem para o próprio rapaz, para o próprio jovem. E eles voltam a questionar ele, e ele disse o seguinte: olha, eu já expliquei uma vez, e vocês não quiseram acreditar. Agora, o que vocês querem? Vocês querem ser discípulo dele também? E eles ficam muito bravos com ele, dizendo que são discípulos de Moisés, e que ele, sendo um pecador, como poderia querer ensinar eles, pessoas santas, né, do judaísmo, a como conviver no reino. E então o expulsam da sinagoga, eles tiram ele do convívio. Havia muitas consequências ao ser expulso da sinagoga. Uma delas era o impedimento de se comercializar. Esse jovem, por exemplo, teria problema para comprar alimento, comida e essas coisas mais. E era isso que os pais estavam evitando naquele tempo, naquele momento ali. Quando os líderes, então, expulsam aquele jovem da sinagoga, Jesus, sabendo disso, ele procura esse jovem, pergunta para ele, conversa com ele e pergunta para ele se ele acreditava no Filho do Homem. E ele diz a Jesus quem é, para que eu possa crer nele. E Jesus, então, revela dizendo: sou eu, esse que fala contigo. E ele, então, além de reconhecer Jesus como o Filho do Homem, ele adora o Senhor Jesus. E o judeu, ele não adorava outro ser a não ser Deus. Ou seja, naquele instante, então, aquele homem estava reconhecendo Jesus como Deus. Isso nos faz lembrar, nos remete para aquele episódio de Jesus com o jovem rico. Quando o jovem pergunta para Jesus: bom mestre, o que hei de fazer para entrar no reino? E Jesus diz para ele: por que me chamas bom? Só um é bom, só Deus é bom. Ou nós reconhecemos Jesus como Deus, ou Jesus não tem nenhum interesse de ser bom mestre, de ser um bom conselheiro, um bom amigo, nada disso. Jesus quer ser reconhecido como Deus. Ou temos Jesus como Deus, ou não temos como nada. Bom, esse é basicamente o pano de fundo para o capítulo 10. Jesus, então, ao contrário daquela liderança que expulsou aquele jovem, eles maltrataram aquele jovem e o tiraram do convívio, Jesus o procura, o acolhe, trata dele e se apresenta para ele como o bom pastor. O bom pastor é aquele que busca, é aquele que protege, é aquele que procura. E o capítulo 10, então, Jesus vai olhar para essa liderança. Ele vai estar dirigindo para aqueles líderes. Depois de ter se encontrado com esse jovem novamente, ele então vai se encontrar com essa liderança e ele vai começar contando uma parábola. Os primeiros 6 versículos desse texto, ele é uma parábola. E quais os elementos contidos nessa parábola? Jesus começa dizendo assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco. Para nós, aprisco é como se nós conhecemos hoje como curral. É onde se guarda o gado, né? Lá no Oriente, as ovelhas. À noite, o pastor voltava da sua trajetória com aquelas ovelhas e ele então chegava no aprisco e ali o porteiro do aprisco deixava o pastor entrar com o seu rebanho e o pastor então entrava com o rebanho e ali eles eram guardados à noite. Como era grande o aprisco, vários pastores, então, levavam seus rebanhos. Haviam rebanhos pequenos, que um pastor podia tomar conta, e havia rebanhos grandes,
aonde era necessário, às vezes, o pastor contratar pessoas para ajudá-lo. São os empregados. Algumas versões aparecem como mercenário, né? Aparece aí na versão como mercenário. No aprisco, vários rebanhos eram levados ali. Queridos, às vezes a gente, lendo a Bíblia, a gente não consegue se dar conta da quantidade de ensino que há. Percebam que, primeiro, aprisco aqui não é o reino de Deus. Aprisco é o judaísmo, é a nação judaica. Rebanho que são levados para esse aprisco são vários rebanhos. Não todas as ovelhas que estão naquele aprisco pertencem ao bom pastor. Na parte da manhã, depois de passado a noite, o pastor voltava, o porteiro abria a porta e ele então chamava as ovelhas pelo nome e ele ali reunia o seu rebanho. O bom pastor, ele está reunindo o seu rebanho, Jesus está reunindo o seu rebanho. Então percebam que Jesus está chamando as suas ovelhas. Você, em algum momento da sua vida, você ouviu a voz de Jesus, ouviu, reconheceu Jesus e segue Jesus. Você o seguiu e continua seguindo. Nem todas as pessoas que estão dentro daquele aprisco são do rebanho do Senhor Jesus. As suas ovelhas, ele as conhece, ele as chama pelo nome e as conduz. Diz o texto que o pastor, ele vai à frente da ovelha. As ovelhas o seguem e ele conduz com segurança essas ovelhas para lugares tranquilos, para águas tranquilas, para verdes pastagens. E ele toma conta, ele cuida delas. E qual era a diferença então do pastor e do empregado? As ovelhas pertencem ao pastor. Por isso, ele luta, ele protege, ele dá a vida por elas. Mas elas não pertencem ao empregado. O empregado apenas cuida com interesse no salário, no seu pagamento final. E quando surge o perigo, o pastor foge e abandona aquelas ovelhas, porque elas não são deles. Ele apenas toma conta delas. E quando ele foge, o lobo, os perigos chegam, matam, destroem, dispersam o rebanho, né? Diz o texto no verso de número 7, diz assim: então Jesus afirmou, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas, todos os que vieram antes de mim eram ladrões, assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou tenham em abundância. É muito diferente. Então Jesus está olhando para aquela liderança e ele está contrastando o cuidado, como que ele cuida da ovelha e como que aquela liderança está cuidando daquele rebanho. Eles expulsaram aquele jovem, enquanto Jesus o acolhe. Eles exploraram, eles simplesmente tiravam daquele rebanho o que eles tinham, enquanto Jesus, ele cuidava. Ele é o nosso bom pastor. Bom pastor. O pastor, ele entra pela porta, enquanto o ladrão, não. À noite, enquanto aquele aprisco era tomado conta apenas pelo porteiro, muitos ladrões saltavam a cerca para roubar. Quantos têm usado o rebanho apenas para tirar, apenas para roubar do rebanho? E não cuidam, não tratam do rebanho, não protegem o rebanho. Mas nós temos um bom pastor. Um pastor que toma conta, que cuida, que olha por nós, né? Jesus está contrastando toda a sua trajetória, todo o seu cuidado com a liderança judaica. Ele é o bom pastor. Ele dá a vida pelas ovelhas porque ele as ama. Enquanto ele ama aqueles líderes, e muitos líderes espalhados pela face da terra apenas exploram e tiram do rebanho tudo que eles têm.
No texto de hoje, e a partir do verso 11, eu quero destacar para os irmãos aqui 4 atitudes que Jesus realiza sendo o nosso bom pastor. Então, 4 atitudes contém esse texto que mostra para nós como Jesus é o nosso bom pastor. Primeiro, o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Verso 11 ao 13. Segundo, o bom pastor conhece as suas ovelhas. Verso 14 até o verso 15. Terceiro, o bom pastor busca outras ovelhas para o seu rebanho. Ele disse que ele tem ovelhas de outro aprisco, não apenas do aprisco que ele estava vivendo, que era o judaísmo, o povo judaico. E quarto, o bom pastor retoma a sua vida em prol das ovelhas. Então, ele dá a vida pelas ovelhas, ele conhece as ovelhas, ele busca outras ovelhas e ele retoma a sua vida. 4 atitudes que Jesus faz, que Jesus toma, que nos mostra que ele é o bom pastor. Então vamos ver a primeira atitude. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O verso 11 e o verso 12. Gostaria muito que você pudesse acompanhar aí a leitura. Diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O empregado não é pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa. Ele foge porque é empregado e não se importa com as ovelhas. Ele foge porque é empregado e não se importa com as ovelhas. É muito interessante quando nós, lendo a Antiga Aliança, o Antigo Testamento, nós podemos perceber que lá no Antigo Testamento são as ovelhas que morrem pelos pastores ou pelo povo. São as ovelhas que morrem para que o sangue delas derramado possam ali salvar o povo. Agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, é o pastor que morre pelo rebanho. É o bom pastor que dá a sua vida pelo rebanho. Então Jesus está dando a vida, ele deu a vida dele para que o rebanho pudesse ser protegido, para que o rebanho pudesse ser conduzido. Em 4 ocasiões, querido, nesse texto, Jesus declara que a morte dele ela é uma morte sacrificial, mas é uma morte voluntária. Não é uma morte simples. Jesus não morreu fácil, Jesus não morreu de forma sorridente, ele morreu sacrificialmente, ele morreu triste, foi com muita dor, com muito sacrifício que ele morreu, mas em nenhum momento Jesus morreu obrigado, ele foi para a cruz voluntário. Então, há 4 versos nesse texto que mostra para nós que a morte de Jesus ela é sacrificial, mas ela também é voluntária. O verso 11 é o primeiro, diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Depois, o verso de número 15, que diz: assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Depois o verso 17: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. E o verso 18: ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. A primeira atitude de Jesus para conosco é dar a vida dele. É muito bom, queridos, quando nós sabemos que aquele que nos resgatou do império das trevas, ele nos resgatou voluntariamente. Jesus, ele salvou a sua vida, ele salvou a minha vida, mas ele foi com vontade, com livre vontade para a cruz. Ele te buscou, ele te resgatou, não porque ele era obrigado, mas porque ele nos ama, porque ele te ama, porque ele me ama. Por isso é que ele foi para a cruz. Por isso é que ele foi voluntariamente para a cruz. Ninguém tomou a vida dele, ele voluntariamente deu. No texto, quando Jesus quando ele entrega o Espírito dele na cruz ao Pai,
ele entrega de boa vontade, ele entrega voluntariamente. Ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ninguém estava tomando de Jesus o espírito, ninguém estava tomando a vida dele, ele estava entregando a vida dele. É diferente, por exemplo, aqueles empregados que o pastor contratava. Quando o perigo aparecia, eles fugiam. Jesus nunca se esquivou do perigo. Jesus nunca fugiu nos momentos difíceis da nossa vida. Ele sempre está conosco. Ele está sempre ao nosso lado. O bom pastor cuida porque ele comprou com sua própria vida cada uma de suas ovelhas. Em contraste com os fariseus que expulsaram o mendigo da sinagoga, Jesus o buscou, cuidou dele, porque ele é o bom pastor. Ele é o nosso bom pastor. Então, o primeiro das atitudes de Jesus aqui é que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. A segunda atitude é que o pastor conhece as suas ovelhas. É bem interessante esse termo na Bíblia, conhecer. Ele não trata do conhecimento intelectual. Vamos pensar aqui, por exemplo, quando Adão, diz a Bíblia que Adão conheceu Eva. Não é que Adão estava passeando pelo jardim, viu Eva e foi lá se identificar. Bom dia, bom dia. Quem é você? Eu sou Eva, eu sou Adão. Apertaram as mãos e ficaram conhecidos um com o outro. Não. Na realidade, o termo conhecer na Bíblia significa intimidade relacional. Um relacionamento profundo e íntimo. No caso de Adão e Eva, foi realmente um relacionamento sexual, um relacionamento íntimo. O conhecer ali se tratou disso. Quando a Bíblia diz que o bom pastor conhece as suas ovelhas, conhece por quê? Porque se relaciona com elas e elas com ele. Então, sempre desse jeito. No capítulo 17, na oração de Jesus, quando Jesus está orando, capítulo 17, o verso 3, tem um fato bem interessante. Diz assim, Jesus está falando: Pai, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você quer uma definição de vida eterna? É essa. Conhecer a Deus. Mas não conhecer a Deus por se apresentar para Ele. Conhecer a Deus porque você se relaciona com Ele. Porque vai ter a oportunidade de ter um relacionamento profundo e íntimo com o Pai e com o Filho. Então, conhecimento de Deus. O pastor conhece as suas ovelhas. Jesus conhece o nosso nome, e assim como conhecia, por exemplo, o nome dos apóstolos. Jesus sabia quem era Simão, Jesus sabia quem era João, Jesus sabia quem era Mateus, Jesus sabia quem era Natanael, por exemplo. Ele conhecia todos, conhecia individualmente. E quando se conhece individualmente, você conhece tanto a natureza como também as necessidades de cada um de nós. Olhando para os discípulos, por exemplo, Pedro era mais afoito, era mais agressivo. Mateus era mais pacífico, era mais calculista, era mais frio. Natanael era um observador da lei em todos os seus aspectos. João era um jovem que vivia com a necessidade de ser ensinado mais de perto, por isso Jesus o trazia para próximo dele. Cada um tem uma necessidade, cada um tem uma natureza, cada um age de uma maneira. E Jesus nos conhece e trata conosco individualmente. Nós somos colocados dentro de um rebanho, somos tratados coletivamente, mas ao mesmo tempo que o bom pastor cuida do seu rebanho, ele também cuida do seu coração e cuida do meu coração. É por isso que Jesus nos orienta a entrarmos em nosso quarto na hora de fazermos as nossas orações. Ali, Jesus vai tratar diretamente comigo e com você.
das nossas necessidades, daquilo que importa no nosso relacionamento com Ele, e aí você vai conhecendo o Senhor Jesus, você vai conhecendo esse bom pastor, e Ele que já te conhece, vai podendo ter um relacionamento muito maior com você e você com Ele. Então, o bom pastor conhece as suas ovelhas, ele trata individualmente com cada um de nós. E à medida que nós, então, seguimos Jesus, nós vamos aprendendo com o Senhor Jesus. Terceira atitude. A primeira, então, é que Jesus, o bom pastor, dá a vida pelas ovelhas. A segunda é que o bom pastor conhece as suas ovelhas. E a terceira atitude é que o bom pastor busca outras ovelhas para o seu rebanho. Ele busca outras ovelhas para o seu rebanho. O verso de número 1 diz que havia um aprisco, eu lhes asseguro que é aquele que não entra no aprisco das ovelhas. E eu disse que aprisco aqui não é o reino. Não é o reino. Por quê? Porque o verso 16, que é o verso que nós vamos trabalhar agora, Jesus diz assim, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O aprisco aqui não pode ser o reino. O aprisco, então, nesse caso aqui, quando Jesus está olhando para a liderança judaica, quando ele está se dirigindo àqueles líderes, o aprisco era o próprio judaísmo, era a nação de Israel. E Jesus está falando, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. São os gentios, são o povo que não faz parte da aliança que Deus fez com o povo de Israel. E ele, então, está dizendo, uma das atitudes do bom pastor agora é buscar essas ovelhas que estão fora desse aprisco. E o apóstolo Paulo, ele nos dá uma ideia muito boa sobre isso. Lá em Efésios capítulo 2, eu queria que você acompanhasse comigo, Efésios capítulo 2, o verso 11. Verso 11 até o verso 13, o apóstolo Paulo, ele fala exatamente isso que Jesus está falando. Ele trata exatamente desse assunto, quando Jesus diz que tem outras ovelhas que não são desse aprisco. E ele, então, ele deu uma ordem a seus discípulos, quando ele subiu aos céus, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Ide por todo mundo e mostre para eles quem é o bom pastor. E o apóstolo Paulo, ele está mostrando para os Efésios exatamente isso. Aí no verso 11, ele diz assim, portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios, por nascimento, e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Olha a explicação que o apóstolo Paulo está dando. Ele está mostrando exatamente o que Jesus falou. Jesus está dizendo, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. E importa que eu as busque, que eu as traga, e assim haverá um só rebanho e um só pastor. Agora o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles irmãos da igreja de Éfeso, longe de Israel, ele está dizendo, vocês estavam fora. Vocês que eram gentios não pertenciam à aliança, mas por causa do sangue de Jesus, vocês foram incluídos no rebanho, foram trazidos para esse rebanho. E Jesus agora, ele também é o vosso bom pastor. A Bíblia diz que Jesus veio inicialmente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sim, ele veio inicialmente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nem todo israelita faz parte do rebanho.
Tanto que ele mostra que no aprisco ele foi e separou as suas ovelhas. E daquelas ovelhas que ele ali separa, daquelas então que ele veio buscar, ele fala que tem outras ovelhas, de outro aprisco, que somos nós, os gentios. E a palavra de Deus então vai se espalhando, ela vai ganhando outros rumos, outras cidades, outras comunidades, outras nações. E assim, a palavra de Deus, o Espírito Santo, à medida que você vai entendendo a mensagem do Evangelho, à medida que você vai se entregando a Jesus, você vai fazendo parte desse rebanho. E Jesus vai, então, ele vai juntando as suas ovelhas, para que no futuro, para que um dia estejamos todos reunidos, todos prontos para fazermos parte de um único rebanho. Existe um só rebanho, porque existe um só Deus. Pertencemos a um só pastor. E quem nos conduz é um único Espírito, o Espírito Santo, que se encontra, hoje conosco. Ao longo da história, Jesus está chamando e reunindo o seu povo. Todos pertencemos a um único rebanho. Teremos um único pastor. Quarta e última atitude do Senhor Jesus. O bom pastor retoma a sua vida em prol das suas ovelhas. Então, enquanto a primeira atitude, Jesus dá a sua vida, agora ele retoma a sua vida na ressurreição. Verso 17 e verso 21, lá de João, do capítulo 10 de João. Diz assim: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Em esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado, enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não podem ser de um endemoniado. Pode um endemoniado abrir os olhos de um cego? Do ponto de vista humano, parece que Jesus havia sido executado na cruz. Ao olharmos para o cenário, apenas com os nossos olhos humanos, parece que Jesus foi executado, julgado pelos romanos e pelos judeus e depois executado. Mas aos olhos de Deus, ele fez uma entrega voluntária, uma entrega espontânea. Como é maravilhoso, queridos, como é maravilhoso saber que a nossa salvação, ela é fruto da espontaneidade de Jesus, da entrega espontânea de Jesus. Como é bom saber que temos um pastor que se entregou voluntariamente por nós. Na cruz, Jesus entregou o seu Espírito ao Pai, mas não o entregou porque ele estava sendo forçado, porque os soldados estavam pressionando. Não, ele entregou voluntariamente. Então ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Ao terceiro dia, ele retoma a sua vida. A Bíblia, em outros textos, diz que Deus o ressuscitou. Tanto uma coisa é verdade quanto a outra. Tanto Deus o ressuscitou dos mortos, como deu a Jesus o poder de ressuscitar dos mortos. Então, ele retoma a vida dele. Por isso, é impossível permanecermos neutros diante de Jesus, pois o que cremos a respeito dele é uma questão de vida ou de morte. Ou você crê em Jesus e tem a vida eterna, ou você não crê em Jesus e tem a morte eterna. Eu quero então concluir esse texto, concluir essa reflexão dessa manhã, aonde o apóstolo João nos mostrou Jesus como nosso bom pastor, como aquele que cuida de nós, como aquele que toma conta de nós, como aquele que está conosco. O Salmo 23 diz que mesmo que você ande por um vale de sombra, mesmo que nós andemos por um vale de sombra, estamos passando por um vale de sombras, e para alguns um vale de morte. Estamos atravessando esse momento, mas o nosso bom pastor está conosco. Eu quero então concluir essa mensagem deixando uma pergunta para você. E queria que você pudesse refletir sobre ela. Você faz parte desse rebanho?
Você está inserido nesse rebanho? Você já entregou sua vida ao Senhor Jesus? De verdade? Jesus é de verdade o seu bom pastor? Ele conduz a sua vida, Ele tem o controle da sua vida? Para ser o bom pastor, Ele tem que ter o controle da sua vida. Voltando àquela visão do jovem, quando o jovem pergunta o que hei de fazer para herdar a vida eterna, e Jesus diz a ele, olha, você já fez isso, fez aquilo, já observou a lei? Ele fala, Senhor, tudo isso tem feito desde a minha infância. E Jesus então diz assim, bom, se você quer o reino, você não precisa ser rico. Se de verdade o reino que você busca, você pode então entregar sua riqueza aos pobres. E aí você vem e me segue. Aquele jovem então se entristece. Por quê? Porque havia algo maior no coração dele. Seu coração está realmente entregue a Jesus. É para Ele que você vive? É com Ele que você quer passar a eternidade? Então, você precisa decidir se você quer pertencer a esse rebanho ou não. E a pergunta que eu deixo para você nessa manhã é, você faz parte desse rebanho? Leia o capítulo todo de João 10 e você vai poder tirar suas próprias conclusões. Mas daqui, a minha oração é que você esteja inserido nesse rebanho do Senhor. Que Deus possa tomar conta de nós, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos caminhar no rebanho de Jesus e tendo Jesus como nosso bom pastor. Fique em paz, querido. Fique em casa. Tenha uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém.